o Senhor venha falar com nós, Pai, tudo que o Senhor tem para falar, Pai. Tudo que o Senhor tem para falar, que o Senhor use, Pai. A minha filha agora nesta hora, e que ela venha entregar, Pai. Que o Senhor venha usar ela, Pai, para você. Que ela seja um vaso nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai. Cada um de nós que estamos aqui, Pai, precisando de Ti, Senhor, nesta hora, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Usa ela, Pai. Não o que nós queremos escutar, e sim o que o Senhor tem para falar com nós nesta noite. Obrigado, Jesus. Só a alegria de conhecer Jesus. De imediato, convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Jonas. Agradeço aos elogios que os irmãos me fizeram, mas há uma frase de Jordan Spurgeon, que eu amo muito ela, que vai nos dizer que tudo que tiver de bom em mim, não vem de mim. Aleluia. Porque tudo que houver de bom em nossas vidas vem dele. Aleluia. Porque se tirar essa presença dele, não vai sobrar nada. Aleluia. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu. Peço que você repita comigo: e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado dormiu profundamente. Pode tomar assento. Aleluia! Irmãos, essa história vai começar já falando que Jonas era filho de Amitai. Amitai significa verdadeiro ou fiel. E aqui de imediato já vemos que mesmo ele sendo filho de alguém que possuía como característica do seu nome a fidelidade, ele não era alguém fiel. E hoje aqui é um culto de jovens, e de imediato eu já vejo aqui que porque o pai dele possuía essa característica, isso não significava que ele também teria. E aqui eu vejo que independente da busca dos nossos pais, independente da oração deles, aleluias, o Senhor, Ele precisa da minha e da tua vida, da nossa entrega, aleluias. E a palavra vai falar que Ele levanta para ir. Quando a gente começa lendo aqui o capítulo 1, o versículo 2, e vai falar que Ele levanta, a gente acha que talvez Jonas ia se levantar, no capítulo 1 e no versículo 3, que vai dizer: mas Jonas se levantou. A gente talvez, quando começa a ler, ali a gente pode pensar que Jonas se levantou para cumprir aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Mas não, Jonas, ele se levanta para fugir. Aleluias. E aqui eu vejo que muitas vezes há ministérios, há chamadas que pessoas querem assumir, mas quem levantou não foi o Senhor. Porque nós vamos ler aqui, Jonas, ele está se levantando, mas não era para cumprir a vontade do Senhor, não era para cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado a ele. E Jonas, ele vai se levantar para fugir. E eu pedi para você repetir comigo a parte do descer, porque nós vemos que a partir do versículo em que Jonas decidiu se levantar, não para
ser vocacionado àquilo que o Senhor tinha dirigido a ele, aleluia. Porque cada um de nós que aqui estamos, o Senhor entregou algo às nossas mãos para fazer. Só que muitas vezes nós queremos fazer o que não é de nossa parte, aleluia. E era isso que Jonas estava fazendo. O Senhor levantou ele para ir até a cidade de Nínive e falar àquele povo que aquele povo precisava ouvir. Mas Jonas, ele se levanta, aleluia, para tomar a direção que ele mesmo colocou no seu coração. E nós vemos que a partir deste momento que Jonas se levanta, mas não para cumprir a vontade do Senhor, a Bíblia começa a falar que ele desceu, aleluia. Ele vai descer para Tarsis, ele vai descer no porão, aleluia. E aqui eu vejo que gradativamente, Jonas aqui, eu não creio que cada palavra que há na Bíblia aqui é por um acaso ou por uma coincidência, aleluia. Mas o ato, cada vez que a Bíblia está falando aqui sobre descer, gradativamente Jonas estava descendo ali níveis espirituais e nem estava percebendo, aleluia. Porque quando nós decidimos andar em desobediência, aleluia, nós estamos nos afastando do Senhor, nós estamos nos afastando da presença dEle, e era isso que estava acontecendo com Jonas. Ele começou a descer, ele começou a se distanciar do Senhor, aleluia. E então aqueles homens, o Senhor manda aquela tempestade, aleluia, porque Jonas, ele tentou se afastar da chamada, ele tentou se afastar daquilo que o Senhor colocou na mão dele, mas ele se esqueceu que da presença do Senhor, dos olhos do Senhor, ninguém se afasta, aleluia. Então naquele momento, aos olhos dele, talvez ele pensou que a fuga dele daria certo, aleluia, que abandonar a chamada, que abandonar o ministério teria sucesso, aleluia. Só que tudo aquilo que o Senhor confia às nossas mãos, Ele cobra, aleluia. Porque um dia, por livre e espontânea vontade, você resolveu aceitar a Jesus, você resolveu entregar a sua vida a Jesus, aleluia. E quando tu entrega algo a alguém, tu não é mais de direito teu, aleluia. E claramente nós vemos isso na vida de Jonas, aleluia. Ele era um profeta, ele foi chamado para ser um profeta, para falar aquilo que o Senhor mandava, mas num dado momento ele resolveu que ele queria pegar a vida dele de novo do Senhor, aleluia. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que uma vez marcado, não importa para onde tu tem de correr, não importa para onde tu tem de fugir, aleluia. Não há lugar neste mundo que tu consiga te ausentar do olhar do Senhor, não há lugar neste mundo que tu consiga te ausentar da presença dele, aleluia. E Jonas talvez achou que ele conseguiria dar um tempo, que ele conseguiria escapar, mas o Senhor então criou uma tempestade, aleluia. Muitas vezes acontece assim com a gente. Se é criado tempestades no meio da nossa vida, no meio do nosso ministério, no nosso trabalho, aleluia. Só que essa tempestade aqui não era para matar Jonas. Essa tempestade aqui não era para ferir o Jonas, mas essa tempestade aqui era para trazer Jonas de novo ao centro da vontade do Senhor. E muitas vezes nós nos vimos em meio de tempestades, aleluia, e achamos que talvez é uma ausência de vida. Não, irmãos, é o Senhor tentando te trazer novamente para perto da presença dEle, aleluia. E então, as próprias pessoas que estavam ali dentro daquele navio, cada uma começa a invocar o seu Deus, até que eles chegam a Jonas e dizem para Jonas também clamar ao Deus dele. E então Jonas talvez ali se lembre, aleluia, do Deus dele, aleluia, que ele estava tentando esquecer, porque Jonas, no meio de tudo aquilo ali acontecendo, todo mundo orando, cada um ao seu Deus, Jonas ainda vai dormir, aleluia. E então aqueles homens perguntam para Jonas de onde que ele era, aleluia, qual era a terra dele, qual era a ocupação dele. E aqui eu vejo talvez o Senhor, talvez não, porque o Senhor trabalha com um propósito, aleluia. E aqui aqueles homens estavam com essas perguntas, ao meu ponto de vista, aqueles homens estavam lembrando a identidade de Jonas. Através dessas perguntas, aqueles homens estavam lembrando Jonas, quem que ele era, aleluia. Não que os homens
que da terra viam que ele era, mas o que o Senhor tinha entregado na mão deles. Aleluias. Então ele vai dizer que ele temia ao Senhor. E mesmo assim, aleluias, ele, a um certo ponto aqui, ele ainda fica quieto, não conta a situação. Só que nós vamos ver que ao longo do que a Bíblia vai nos falando, vai falar que eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, imagino que quando isso aconteceu, Jonas começa a contar a situação, o que tinha acontecido, que ele estava fugindo do seu Deus. Então aqueles homens atiram ele, aleluias, dentro do mar. E então a Bíblia vai nos falar que vem um grande peixe e pega Jonas. É como se fosse um socorro, porque no meio daquele mar ele iria naufragar. Aleluias, poderia acontecer uma hipotermia, qualquer tipo de situação, e ele poderia vir a morrer. Mas tudo estava se encaminhando, aleluias, para que cumprisse a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é soberana. Aleluias. E irmãos, Jonas, ele não queria ir a essa cidade, porque Jonas conhecia o Deus que ele servia. Jonas sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, e Jonas não queria que o perdão, que a graça que alcançou ele alcançasse aqueles homens, porque a cidade de Nínive era um povo de dura cerviz, eram homens cruéis, aleluias, eram homens que, se talvez viesse alguém pregar fora de tempo, que não fosse um tempo do Senhor, eles iriam matar, aleluias, aquelas pessoas. E Jonas sabia disso. Jonas sabia que corria um sério risco, aleluias, dele chegar lá, dele pregar e aquele povo se converter. Jonas queria que essa graça fosse alcançada somente na vida dele, aleluias. E muitas vezes nós agimos como Jonas, aleluias, quando não falamos do amor de Cristo a outras vidas, quando não falamos dessa mesma graça que nos alcançou, aleluias. E Jonas, no capítulo 2, no versículo de número 7, vai nos falar assim, ó, a oração de Jonas: quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. Aleluia. Enquanto eu estava sentada, o Senhor falava comigo, esse que tem sido o nosso atual problema. Quando a nossa alma já está desfalecendo, quando nós remamos, quando nós tentamos e vimos que nós não conseguimos, aí então é que recorremos ao Senhor. Aleluia. Estamos mudando a prioridade de nossas vidas. Aleluia. Estamos recorrendo a tudo antes de recorrermos ao Senhor. Aleluia. Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que o princípio era Ele. Aleluia. Quando em forma ainda tu tinha, aleluia. E porque nós estamos tentando resolver problemas, aleluia, fora da direção do Senhor, pegando com a força do nosso braço, aleluia. Quantas coisas o Senhor tem entregado em nossas mãos, quantos ministérios tem aqui dentro, quantas chamadas, aleluia. Mas muitas vezes nós temos nos acovardando, olhando para as nossas limitações, olhando para o que nós não queremos, aleluia. E assim estava Jonas, ele estava olhando para a vontade dele, porque Jonas, ele não queria que aquele povo fosse alcançado com a misericórdia do Senhor, aleluia. Mas o Senhor nesta noite te convida, glória a Deus, a olhar, aleluia, a tudo aquilo que Ele entregou nas tuas mãos, aleluia. O que nós estamos fazendo? Porque um dia o Senhor irá cobrar, aleluia, porque tudo isso custou um preço muito caro, aleluia. A desobediência de Jonas causou toda essa situação. Essa história talvez teria outro desfecho, ele não precisava ter passado por tudo isso, aleluia, mas pela desobediência, olha quantas situações se criaram por ele não obedecer, aleluia, por não querer que essa misericórdia chegasse àquele povo. E essa história, irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai falar sobre Jonas, que como 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro
da barriga daquele peixe, também o Senhor por 3 dias. Aleluia. E foi exatamente isso. O Senhor morreu na cruz por nós. Aleluia. Ele verteu o seu sangue. Glória a Deus. E no 3º dia, aleluia, ele ressuscitou, trazendo graça para nós. Essa mesma graça que o Senhor queria que Jonas levasse aquele povo. Essa mesma graça que o Senhor queria que Jonas pregasse aquele povo e aquele povo se arrependesse. É a mesma graça que Jesus nos alcançou, aleluia, vertendo o seu sangue precioso naquela cruz, pela minha e pela tua vida. Jonas, ele vai nos ensinar uma lição que nós precisamos obedecer, aleluia, obedecer à voz do Senhor. Quando Ele manda, nós não temos que olhar para as nossas qualificações, eu não posso, aleluia, porque sempre que o Senhor chamou alguém, Ele já tinha entregado a ferramenta àquela pessoa que a pessoa precisava usar. Davi, nós vemos claramente, Davi matou urso, matou leão, aleluia, era um treinamento do Senhor para que ele matasse o Golias também. E assim sempre foi. O Senhor nunca nos leva despreparados, aleluia, mas Ele leva preparado. E o Senhor, Ele havia mandado Jonas, aleluia, e Jonas, ele só tinha que obedecer, aleluia. E muitas vezes nós relutamos tanto com isso, em obedecer à vontade do Senhor, sendo que o nosso próprio Senhor Jesus, aleluia, lá em Filipenses 2:5 vai nos falar que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo e fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Nosso Senhor Jesus, dono de toda a glória, aleluia, Ele mesmo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se diminuiu como um servo, aleluia, para obedecer à vontade do Pai. Precisamos nós também andar em obediência ao Senhor, porque através de Jonas, o Senhor tinha aquela nação, eram os 120 homens para salvar. Que nós venhamos querer andar, aleluia, não como Jonas fez, querer fugir do que o Senhor tem entregado às nossas mãos, que nós não venhamos querer, aleluia, entregar aquilo que o Senhor já nos confiou, mas que nós venhamos ser obedientes, aleluia, que nós venhamos ouvir a voz do Senhor e obedecer a Ele, aleluia, porque tudo que Ele nos entregou um dia Ele irá cobrar de nós, aleluia, que nós venhamos ser para apresentar obras ao Senhor. Era essa palavra que eu tinha para entregar à igreja, amém? Gostaria de estar chamando o Diácono Adria para fazer uma oração. E aí chamar o Luiz Fernando para recolher dízimos e ofertas.